Vamos ouvir a Dani Lima falar do Milei. Edson Fachin criticou as declarações do presidente da Argentina, Javier Milei, contra o ministro Alexandre de Moraes. O argentino chamou Moraes de lixo careca durante a convenção nacional do PL que foi feita em São Paulo. Fazendo esses elogios fora de casa, né? Aqui no nosso gramado, né, Dani? Bom dia para você. Bom dia, Felipe. Bom dia, Joana. Bom dia para todo mundo que está com a gente aqui na TMC. Pode parecer coisa de criança, de rixa de escolinha, mas o que está por trás disso é muito, muito sério, tá? O Brasil está vendo aí a sua primeira eleição se desdobrar e desde a redemocratização sobre forte pressão e influência de atores associados à extrema-direita internacional, tá? O Javier Milei, que se autodenomina um anarcocapitalista, promoveu um ato inédito de um presidente da Argentina, maior parceiro comercial do Brasil na América do Sul. O Brasil é o maior parceiro comercial da Argentina na América do Sul, desembarca no nosso país para trazer ofensas de teor inédito, tanto ao presidente da República, que está no exercício do cargo, como ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele vem a ser vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, juiz da causa que colocou e encarcerou Jair Messias Bolsonaro e uma série de outros agentes por tentativa de golpe de Estado, mas entendimento validado pela maioria absoluta da primeira turma do Supremo Tribunal Federal e nos casos que foram julgados pelo plenário do Supremo de outros agentes envolvidos na tentativa de golpe, em especial aqueles que estavam em campo também. Então, o que o presidente da Argentina está fazendo é dar cara, rosto a uma ofensiva que não é que tem Lula como último alvo. O alvo é a democracia e a autonomia dos brasileiros para escolherem seu chefe de Estado. Tá? A gente não pode usar a aparição de Milei, um tanto quanto circense, ao estilo dele. É isso que ele fez na Argentina. Estou cantando rock pesado, apresentando a irmã, os cachorros mortos como uma espécie, como espécies de conselheiros espirituais. Foi isso que deu certo lá. Mas quando ele vem para cá, exporta esse método, fazendo ofensas ao processo eleitoral brasileiro, ao chefe do Executivo e também à Suprema Corte, porque aí quando tem um ataque a Alexandre de Moraes, e essa é a dificuldade dos agentes da extrema-direita de entenderem, você não está atacando um juiz, você está atacando uma corte. Houve reação do Fachin e houve reação muito forte, inclusive anterior, do ministro Flávio Dino, porque entende-se como um ataque à autonomia da Suprema Corte. Ele está dando rosto a uma ofensiva que tinha também 2 enviados do Departamento de Estado dos Estados Unidos tentando entrar no Brasil para fazer questionamentos sobre as eleições, o que o Departamento de Estado, chefiado por Marco Rubio, o braço de Donald Trump para intervenções na América Latina como chefe, esses 2 personagens estavam tentando vir para cá, foram alvo de uma reportagem da Marina Dias no Washington Post e tiveram visto barrado pelo Itamaraty antes mesmo que o Post divulgasse o que havia acontecido. Depois de Trump impor 2 tarifaços a produtos brasileiros, fazendo alegações que não se amparam em fatos, quando você olha para os dados do comércio internacional, que tem um viés político e que foram celebradas por uma parte da extrema-direita, se não agora, quando já ficou muito feio para pelo menos metade do eleitorado, antes, na primeira lista de sanções. O pano de fundo dessa aparição do Javier Milei é um pano de fundo onde agentes associados à extrema-direita nas Américas se movimentam para pressionar o cenário eleitoral no Brasil. Qual é o efeito prático que isso vai ter para Flávio Bolsonaro? Não se sabe, porque a percepção é que os eleitores de centro, que estão faltando a Flávio Bolsonaro, não se mobilizam, não se movimentam em torno de figuras como essa que está aí na tela de quem está nos assistindo, ou eu posso narrar aqui para quem está nos ouvindo, é o presidente da Argentina, que promoveu um ajuste duríssimo de contas às custas de parcelas muito expressivas da população que hoje experimentam um empobrecimento brutal numa Argentina ainda sob muita pressão inflacionária. Esses eleitores de centro olham para esta figura e veem o que ela é. Ela é uma figura extremada na apresentação, no trato e na gestão. Essa figura extremada alenta os corações dos eleitores de centro, que é o que está faltando ao Flávio Bolsonaro,
Não se sabe. Para voltar aqui e encerrar o comentário a respeito da convenção do PL, o vídeo da Michelle Bolsonaro, o vídeo do Carlos Bolsonaro, o vídeo de IA do próprio Bolsonaro, mas associados à ausência de outros partidos, mostra que neste momento ainda Flávio não conseguiu. Lucas, muito obrigada, meu querido. Ele arrebatou aqui 5 assinaturas da Folha TV de presente. Vocês que estão aqui vão ter a oportunidade de se tornar membros da Folha aqui nesse momento. Lembrando que é de forma rotativa, é o YouTube que escolhe. Então, vocês serão presenteados. Muito, muito, muito obrigada, Lucas. Conquistar nem aqueles que estão mais perto dele, excluindo o irmão. Eu falo aqui da madrasta, ela se faz presente virtualmente, né? Mas ainda deixando um espaço para afastar-se da campanha, se julgar que é necessário novamente. A gente precisa acompanhar com atenção os próximos passos, em especial, e aí eu chamo muita atenção para quem está nos ouvindo, para a resposta do Tribunal Superior Eleitoral, presidido hoje por Nunes Marques, um ministro indicado por Jair Messias Bolsonaro. A defesa do processo eleitoral do Brasil, a defesa da soberania brasileira e, principalmente, a defesa das urnas eletrônicas atacadas por Flávio Bolsonaro numa reunião com embaixadores com base em mentiras. Você pode até fazer um discurso crítico às urnas eletrônicas, não tem problema nenhum se você quer métodos que sejam mais porosos à interferência humana. Né? Ser afeito a atraso é uma característica ruim, porém aceitável. Mas atacar a urna com base em informação falsa de que elas foram fabricadas pela Venezuela não dá. Isso é mentira. E precisa vir uma resposta clara do Tribunal Superior Eleitoral sobre o risco de a Justiça Eleitoral também ficar fragilizada diante de uma parcela da população. Não cabe leniência a juiz de processo eleitoral que conhece a infraestrutura e o trabalho do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro terá de responder à altura, em especial porque aquele que fez o ataque é um de seus aliados ou aliado daquele que o colocou onde ele está. E aqui também Ricardo Mello, no final de semana, também fez uma manifestação maravilhosa que eu quero trazer para vocês. O Ricardo Mello, que ele veio aqui na Folha, ele tem vindo na Folha, mas ele está cobrindo as eleições pela Rede TV. E eu gostei bastante do que ele disse aqui, justamente sobre o TSE. Eu não costumo gravar, mas o momento é tão grave que ele exige que a gente bata um papo aqui nesse dia sobre o que anda acontecendo. É realmente muito sério, muito grave e não pode passar batido. Ontem, sábado, foi dia da convenção partidária do PL, o partido do Jair Bolsonaro, para lançar o Flávio Bolsonaro como candidato a presidente. Foi um festival de crimes eleitorais. Uma coisa impressionante, né? Gente demais descumprindo a regra do jogo. Para começar, usaram um vídeo feito por inteligência artificial do próprio Jair Bolsonaro pedindo voto para o Flávio. Isso é 100% ilegal, conforme a legislação eleitoral. Também teve o Milei, que veio aqui para xingar o Lula em pleno território brasileiro, xingar o Alexandre de Moraes e pedir voto para o Flávio Bolsonaro. Não pode também, de acordo com o artigo 337 do Código Eleitoral, um estrangeiro que não tem direitos políticos no Brasil vir fazer propaganda partidária, propaganda eleitoral para algum candidato. Então, de cara, são 2 crimes eleitorais cometidos já no lançamento da candidatura. Então, você imagina como é que vai ser essa campanha daqui para frente. É isso que a gente tem que ficar atento. Existem governantes estrangeiros que querem decidir o que você vai fazer na eleição. Eles querem determinar quem vai ser o seu presidente. Não é você. Segundo a opinião deles, não é você que escolhe. São eles. Eu estou falando, sim, de Donald Trump, eu estou falando, sim, de Javier Milei e da extrema-direita mundial que vai fazer de tudo para interferir nessa eleição, para impedir a vitória do Lula. É gente que joga baixo, gente que joga fora das regras e precisa ser combatida de forma intensa, forte e rígida. Eu quero ver o que a Justiça Eleitoral vai fazer com esse lançamento da candidatura do Flávio. Porque já tem motivo para multa, já tem motivo até para cassação de candidatura. Já nasceria morta essa candidatura se a lei fosse de fato aplicada. Mas eu estou duvidando que isso vai acontecer. De qualquer maneira, fique atento. Fique atento porque gente que não tem nada a ver com o Brasil está querendo decidir quem vai ser o seu presidente. E é você que não pode permitir que isso aconteça.
Gente boa. É isso que o Ricardo falou aqui. Eu acho que agora o Partido dos Trabalhadores, junto com o PV, junto com o PCdoB, eles em coligação entraram com essa petição em face do TSE, em face do STF, para discutir a cautelar do Jair Bolsonaro. É importante a gente acompanhar, vamos ver como o TSE vai se comportar nesse caso. Existiram aí diversas infrações na convenção do Partido Liberal, então isso talvez dê a temperatura de como vai ser as nossas eleições, de como a coisa vai andar. E por que eu tô falando isso? A gente sabe que as propagandas eleitorais logo mais elas vão começar, então nós vamos já ver, porque nesse momento teve a deepfake por IA com Jair Bolsonaro, teve a presença do Javier Milei xingando aí as autoridades brasileiras, e tivemos o vídeo de IA de Jair Bolsonaro. Então tiveram diversas coisas juntas que aconteceram. Eu acho que vamos poder medir essa temperatura para ver se o TSE vai fazer as medidas que nós esperamos, né, para cumprir a legislação, mas, antes de tudo, também ver se vai ser necessário o STF, como que eu posso dizer? Mandar o processo para o STF, né, que seria a instância superior por resolver aqueles casos por recurso do TSE. Então, por exemplo, no caso do TSE entender que não houve nenhuma irregularidade na campanha do Flávio, o Partido dos Trabalhadores, a coligação de partidos, pode entrar com recurso no STF para resolver a questão. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!